Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Vai, porra! De vinho tinto. Peraí! Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Estamos aqui hoje para julgar denunciantes invejosos, caso que vocês todos conhecem, todos vocês tiveram acesso, e esses denunciantes vão se submeter hoje a esse julgamento, né? A acusação já está posta, terá os tradicionais 20 minutos para falar, depois a defesa, depois os jurados irão se manifestar. Eu vou pedir, né, como sempre, que vocês cumpram um tempo, né, quando chegar nos 20 minutos, eu vou ter que passar a palavra para outro grupo. 1 minuto antes eu aviso que está encerrando o tempo e logo em seguida, após os 20 minutos de acusação e defesa, teremos 10 minutos para réplica, para tréplica, e depois os jurados se manifestarão. A acusação tem 20 minutos. Boa noite, excelentíssimo juiz, com os cumprimentos dos colegas da promotoria, dos colegas da defesa. Boa noite, novos jurados. Estamos na data de hoje reunidos para julgarmos o caso dos denunciantes invejosos. Pessoas essas que, por sentimentos maléficos de ódio, ofereceram denúncias, muitas vezes caluniosas, para se verem livres daqueles que eram considerados seus desafetos. Tendo em vista, senhores, que uma vez feita a denúncia, certo que o denunciado era julgado e condenado à morte. Antes, quero fazer um breve resumo para que todos entendam como se dava essas denúncias. O país vivia, por muitas décadas, em um regime pacífico, constitucional e democrático. A vida foi normal, foi interrompida por uma profunda crise econômica e por graves conflitos entre grupos que seguiam diferentes linhas econômicas, políticas e religiosas. Eis que apareceu o salvador da pátria, uma figura de um chefe de um partido político titulado Camisas Púrpuras. Em disputa eleitoral marcada por sérios conflitos e irregularidades, esse chefe foi eleito presidente da República. O sucesso eleitoral desse partido ocorreu em razões por uma campanha com promessas insensatas e intimidações físicas causadas por patrulhas noturnas realizadas por esses camisas púrpuras. Quando chegaram no poder, não tomaram nenhuma providência no sentido de revogar a Constituição, reformar parte, também deixaram intactos o Código Civil, o Código Penal e os códigos de processuais. Mas simplesmente promulgaram leis, muitas vezes inconstitucionais, e davam novas interpretações às leis já existentes, conforme lhes convinha, da maneira que lhes fossem favoráveis. Os camisas púrpuras também influenciaram na tripartite de poderes, ou seja, influenciaram no executivo, no legislativo, no judiciário. O poder judiciário estava influenciado
pela filosofia dos camisas púrpuras, portanto o regime era ilegítimo. Juízes eram mortos se não julgassem de acordo com a vontade dos camisas púrpuras. Sendo assim, a promotoria entende que os acusados, aqui titulados denunciantes invejosos, decorreram dos seguintes crimes: tipicidade de crime, autoria imediata, ocorre quando o autor domina a vontade alheia e desse modo serve de outra pessoa para atuar como instrumento, ou seja, o Estado. Eles usaram de uma prerrogativa do Estado para praticar seus crimes. Também podemos condená-los por cumplicidade de homicídio, participação acessória intencional de alguém em ato delituoso concebido e resolvido por outro, ou seja, mais uma vez usando a figura do Estado para a prática dos crimes. Concurso de pessoas, já que esses se associaram a outros para a prática do ato delituoso. Também, no que tange a qualificação do crime, podemos qualificar em homicídio qualificado por motivo torpe, perda de documentos, armazenamento de comida, então, motivo torpe. Ainda, senhores, crime contra a ordem constitucional e contra o Estado Democrático de Direito, tendo em vista que os direitos e as garantias fundamentais das vítimas foram violados quando não lhes foram concedido o amplo direito de defesa. Assim será a minha participação, pedindo aos senhores que não sejam omissos no momento de fazer-se a justiça em nome de centenas de famílias que perderam seus entes queridos por conta de uma denúncia invejosa. Obrigado. Excelentíssimo senhor doutor, quem está na incumbência da direção desse júri, que tão bem representa esse egrégio tribunal. Cumprimento de forma respeitosa todos os membros que compõem essa sessão de julgamento. Cumprimentos esse que dirijo de maneira separada a esse seleto corpo de jurado que aqui representa a nata da nossa sociedade. Excelentíssimos senhores e senhoras do júri, antes quero externar o meu mais profundo respeito pela sábia sociedade que lhes enviaram aqui. Mas vale lembrá-los que a missão a qual os senhores foram de pleno acordo a aceitar é a missão de julgar. Portanto, entendo que julgar é tarefa de quem faz com total imparcialidade e bom senso. Eu não tenho dúvida de que esse é o comportamento de que todos vão ter, pois aqui está em avaliação o bem mais precioso do ser humano, a vida. Mas vida com condições plenas, com dignidade, com direitos de buscar cada dia evoluir e assim tornar mais útil ao meio em que viver. Viver está acima de apenas respirar o ar. Viver é poder desfrutar dos bens naturais que o meio ambiente proporciona. Viver em família, viver em sociedade, mas que acima de tudo possamos viver em liberdade. Liberdade essa que foi tolhida por meros denunciantes invejosos, que em razão e munido de pretensões da prática do mal, fizeram contra esses pobres mortais, os quais estão pagando por culpas de crime que não praticaram, por consequência de denúncias infundadas, tirando desses pobres inocentes até mesmo seus direitos de defesa, além de lhes impedir o direito da liberdade. Portanto, excelentíssimo senhor doutor julgador,
Sugiro-lhe que a esses denunciantes invejosos seja aplicada o rigor da pena da lei. Penas e condições que justifiquem os danos que causaram a esses pobres inocentes. Excelentíssimo senhor doutor julgador, os denunciantes que aqui qualifico como denunciantes invejosos, usando de artifícios meramente inescrupulosos, usar pessoas, seres humanos, como meios de camuflagem de seus delitos contra a sociedade, crimes contra as instituições, crime até contra o Estado. E se achando numa situação embaraçosa, decide então por denunciar pessoas inseridas assim numa outra prática de crimes, que é o crime da falsa delação. Assim decidiram pela prática da denúncia vazia. Nesse sentido, senhor doutor, mais uma vez interpelo pela condição dos denunciantes, pela condenação dos denunciantes, os denunciantes invejosos. Denunciantes tomados pela inveja, legítimos e verdadeiros hipócritas, com o insaciável desejo de fazer o mal, e forja argumento de sedução para convencer um governo desequilibrado e sem base no senso de justiça. Boa noite, obrigado. Boa noite, excelentíssimo. Boa noite a todos aqui presentes nesse júri. Atrocidades como essa não podem ficar impunes. Essas leis criadas pelos camisas púrpuras de formas ilícitas e ilegais quase destruíram uma nação. Por isso, estamos aqui hoje para que a justiça seja feita. Trata-se de uma consulta formulada pelo Ministério Público da Justiça acerca do caso dos denunciantes invejosos. Esse se refere à pessoa que denunciava outras por motivos fúteis, pessoais, ou compactuava com o regime ditatorial vigente na época. Só quero deixar claro, senhores jurados, o verdadeiro motivo ao qual esses acusados aqui presentes fizeram denúncias daqueles inocentes. Uma dessas aqui só denunciou aquela mulher grávida de 5 meses pelo simples fato de ela ter perdido a identidade e não tinha avisado o governo no prazo de 5 dias. A acusada só denunciou aquela vítima simplesmente pela inveja, ódio, pois no passado a acusada teve um relacionamento com o esposo da vítima e não aceitava esse relacionamento do casal, que vivia feliz. A acusada, com toda a sua inveja, resolveu denunciar aquela vítima inocente, pois ela tinha certeza que a vítima seria morta. Com isso, ela causou esse desastre àquela família por pura maldade e inveja. Já esse outro acusado, senhores jurados, ele denunciou um pai de família que trabalhava honestamente para sustentar sua esposa e seus 4 filhos. Pelo simples fato de ele guardar uma pequena quantidade de alimentos acima do permitido para alimentar sua família, esse acusado, movido pela ganância, inveja, interesse particular em conseguir um cargo público ao do governo. Só por isso, ele denunciou aquele pai inocente, a pena de morte, sem direito à defesa, não se importando com o que iria acontecer com o futuro daquelas crianças que ficaram órfãos sem o apoio do governo. Já esse outro cidadão que está aqui hoje sendo julgado somente por sua ignorância, maldade, inveja e adultério, pois esse acusado tinha um relacionamento com uma mulher casada. Para ter sua amante, somente para ele, era somente o acusado matar o amante. Não precisava usar uma arma, pois ele tinha o governo que fazia o crime por ele. Então denunciou o esposo da amante ao governo, somente por ele ouvir rádio estrangeira. Com isso, ele tinha certeza que o marido seria morto e teria sua amante somente para ele. Então, senhores jurados, o que temos aqui hoje são 3 denunciantes invejosos que cometeram crimes, injustiças a cidadão de bem, levando a pena de morte sem dar direito a se defender.
Os denunciantes invejosos deve-se aplicar-se uma punição proporcional ao dano por eles causados, fundamentados pelo Código Penal, de forma detalhada, com argumentos os quais satisfaçam a maioria da população, além de estudar cada caso individualmente, aplicando a jurisprudência. Peço, senhores jurados, que condenem esses acusados por danos morais e a contribuição do crime doloso, pois todos que denunciaram tinham a intenção sim de matar, para que de forma ilícita se beneficiassem com suas denúncias. Por isso peço, senhores jurados, que dê a pena máxima a esses denunciantes invejosos, que sairão daqui hoje réus condenados desses processos, e que a justiça seja feita. Obrigado. Excelentíssimo, posso ouvir a testemunha? Douglas, por favor. Ah, vítima, hein? Qual o seu nome? Douglas Gabriel. E qual é a sua relação com a situação? Você conhece os 3 acusados? Não conheço eles apenas pelo fato de que praticam denúncias e uma delas foi contra a minha esposa E qual contra meu pai. qual deles fez a denúncia contra a sua esposa? Não sabem? Não. Que isso? Não, deixa que eu vou considerar. Então, em breves palavras, em 1 minuto, por favor, senhor Douglas, resuma aí a sua história para que a gente possa conhecê-la. 1 minuto, hein? Boa noite a todos. Venho perante aos senhores jurados contar a maior tragédia que já me foi acontecido. É até difícil falar. A minha mulher foi morta por uma denúncia. Estou sem chão. Depois fiquei sabendo que foi pelo simples fato da perda de documento de identidade e por não ter informado as autoridades. Ela estava grávida de 5 meses. Era o nosso primeiro filho. Pessoal, silêncio, por favor. Eu também perdi meu pai. Respeitem a toda a testemunha. Pelo simples fato de acúmulo de saquinhos de alimento, Você tem 15 segundos. deixando eu e mais 4 irmãos órfãos. E digo mais, não tivemos nenhum apoio do governo, nenhum. Peço que seja feita justiça por todos aqueles que foram vítimas desses indivíduos de má fé, Tempo esgotado, a defesa tem... que por consequência disso A acusação não tem estão 3 presentes minutos aqui para concluir. hoje. A acusação tem 3 minutos para concluir. Dispensada a testemunha de surpresa. Cumprimento, excelentíssimo doutor Vou juiz. dar 1 minuto a mais e vou dar 1 minuto também à defesa quando for expor. Cumprimento, excelentíssimo doutor juiz, a defesa, Já torço, viu? ao Ministério Público, Já a todos torço, que se viu? fazem presentes para testemunhar este importante julgamento. Cumprimento os senhores cidadãos de bem que hoje receberam o fardo. Vossas senhorias estão carregando uma das missões mais difíceis dadas ao ser humano, a missão de julgar. Se julgar harmoniamente, carregarão de hoje em diante em vossas consciências, pelo resto de suas vidas, a certeza de que aqueles que tiveram suas vidas ceifadas nas ditaduras e nos regimes autoritários, estes senhores terão lutado em vão pela democracia, a qual tentamos novamente reerguer. Cumprimento aqui em especial aos familiares das vítimas que aqui se encontram. A vida, senhores, a vida é composta por um conjunto de amontoados de momentos que fazem com que sejam consubstanciadas a nossa existência. E em uma noite, em um dia, em um instante, os senhores viram seus entes queridos serem mortos por esse grupo de assassinos, por esse grupo de pessoas que tinham consciência do que faziam. Essas pessoas, elas são covardes e elas atuaram conscientemente, planejaram tudo, e os senhores terão a oportunidade aqui hoje de descobrir a verdade. Vossas senhorias têm aqui a oportunidade de compreender de fato o que fizeram. Estes denunciantes aos quais
as consequências a eles trouxeram para centenas de pessoas. Estes réus, senhores, fizeram com tantos pais nunca mais tivessem um abraço, nunca mais tivessem a presença de seus filhos. Com que tantos filhos ficassem sem suas mães, sem seus pais. Este grupo se reuniam e escolhiam suas vítimas, não se importando com o mal que estavam cometendo, com a semente ruim que estavam plantando. Eles nem ao menos se preocupavam com as pessoas que iriam morrer. Se era justo elas morrerem ou não, nem sequer as perguntas faziam. Eles estavam destinados a fazer denúncias, a denunciar, pois eles queriam eliminar daqueles que eles tinham desafetos. Eu imagino que muitos dos senhores que perderam seus familiares, se pudessem, aqui nessa noite, descrever com 2 palavras para os jurados, para os senhores, os sentimentos que os senhores guardam, que os senhores levam, desde quando os senhores perderam seus entes queridos, os senhores diriam 2 coisas: saudade e justiça. Saudade porque o morto, doutoras, o morto ainda vive no coração daqueles aos quais eles guardam sentimento, E justiça, senhores jurados, justiça porque é incompreensível quão insignificantes foram os crimes que essas pessoas cometeram. É incompreensível entender como esses réus tiveram coragem de denunciar, de se revelar enquanto a sociedade de bem, uma sociedade de valores. E precisamos aqui hoje, através dos senhores cidadãos de bem, escrever uma nova história. 10 segundos. Definir, através das suas convicções, o que é justo. Uma palavra de Deus. Vocês não preparou nem nada? Boa noite, senhores jurados, Quem que tá? senhor da promotoria, excelentíssimo senhor juiz. Aqui hoje estamos julgando um caso, mas a promotoria acabou de dizer que o meu cliente cometeu um crime. Os nossos clientes estão aqui para ser julgados. Então, senhores, não pode condenar os meus clientes. Eu vou falar analisando o processo dos denunciantes invejosos e para um melhor entendimento dos senhores jurados, do excelentíssimo senhor juiz, vou explanar um pouquinho sobre o ato do governo dos camisa púrpura. O governo em questão foi eleito com promessas insensatas, falsificações engenhosas, com intimidações físicas, que foi um motivo muito sério para que a oposição não tivesse coragem de apoiá-lo e por isso foram perseguidos pelos mesmos. Senhores jurados, por que condenar pessoas que só queriam ter o direito, liberdade, emprego, comida na mesa para a sua família? E pois essas pessoas, senhores, que estão aqui hoje, viveram em um regime total de terror. Teve diversos problemas sociais, econômicos e políticos. A Constituição não foi revogada. E o pior de tudo, senhores jurados, não respeitava as obrigações impostas pela Constituição e nem as leis criadas por eles mesmos. As pessoas que contrariassem esse governo, senhores jurados, eram agredidos e assassinados. Imagina como viviam os meus clientes em um governo que não respeitava o ser humano. O que equivalia naquele momento era o poder que ele tinha, que era o poder dele próprio. Todos os partidos da oposição foram desmantelados. Opositores foram assassinados. Sabemos, senhores, quem foi concedida a anistia geral a favor de todos camisas púrpuras que foram presos
Esse tirano foi marcado por uma única concentração, o poder que ele próprio criou. Afirmo, senhores, com toda convicção aqui, o que ocorreu na realidade foi uma suspensão do Estado do Direito. Ao invés de ter um governo que respeitasse as leis constitucionais, ocorreu uma guerra de todo contra todos. Senhores, eu faço aqui a minha seguinte indignação. Como julgar essas pessoas depois de tudo que sofreram nesse governo? Eles não viviam em um Estado de Direito, e sim em um regime de anarquia e de terror. É importante, sim, de forma abrangente, rever esse caso dos denunciantes invejosos, mas não tratá-los, senhores, indiscriminadamente como assassinos. Senhores, foi falado aqui muito da inveja. Foi falado que meus clientes fizeram denúncias e que essa denúncia fizeram pessoas perderem a vida. Mas eu queria fazer uma pergunta para os senhores jurados. Senhores, matar é crime? Todos sabemos que sim. Sentir inveja e fazer denúncia é crime? Não, senhores, não é crime. Mas vou citar um exemplo. Você chega no trabalho, vê um carro parado na rua da sua casa. Está lá 3 meliantes, há 3 horas. Os senhores vão ficar preocupados. O que é o pensamento dos senhores? Ligar na autoridade competente e fazer uma denúncia. Aí eu faço uma pergunta aos senhores. Os senhores cometeram um crime? Não, senhores. Os senhores estavam preocupados com a segurança da sua família e a sua segurança. Senhores jurados, eu quero falar que essas pessoas que os senhores estão vendo aqui sofreram muito. Eles só queriam ter comida na mesa, liberdade de poder ir e vir, aonde esse governo não dava. Porque ele tinha um governo que não respeitava as leis. Respeitando a lei já é muito difícil. Agora, onde um governo que só pensa nele próprio, aonde ele é que vai decidir a quantidade de comida que a sua família vai ter na mesa. Então eu peço aqui, senhores, com todo respeito, porque eu sei que aqui tem pai de família, aqui tem irmãos, aqui tem cidadão de bens. E com certeza, vai dar absolvição para os meus clientes. Porque o que essa mãe queria, o que esse irmão queria, o que esse filho queria, era a oportunidade de um emprego. Era viver um país que realmente respeitasse a democracia. Eu respeito a opinião dos senhores, mas não concordo com ela. Os meus clientes são inocentes. E tenho certeza que os senhores jurados vão fazer justiça, a justiça verdadeira. E por isso, mediante tudo que foi relatado nesse tribunal, por saber que essas pessoas simples, humildes e trabalhadeiras, né, peço a absolvição dos mesmos por tudo que foi relatado nesse tribunal, sem mais nada por um momento. Boa noite, excelentíssimo juiz, caros colegas, jurados e todos aqui presentes. Gostaria de começar falando a vocês que não há motivo para estarmos aqui hoje, pois nenhum crime foi cometido. Queria ainda fazer a definição de uma palavra denúncia, que é o ato pelo qual alguém leva ao conhecimento da autoridade competente um fato contrário à lei, à ordem pública ou algum regulamento suscetível de punição. E foi isso que meus clientes fizeram. Levaram ao governo algo que era contrário ao regime. Não cometeram nenhum crime. Esse julgamento, cujo único objetivo é criminalizar uma denúncia legítima, é algo
predominava o medo. Eles não tinham inveja, eles tinham medo. Eles não acusaram ninguém por isso. Meus clientes sofriam como todos os outros. A melhor maneira de agir como um governo era agir de acordo com o regime, pois eles temiam pelas suas vidas e as vidas de seus familiares. Estar contra o governo era assinar uma sentença de morte. Não é condenando esses cidadãos que trarão justiça, como muitos aqui disseram. Essas famílias que sofreram no regime não ganharam justiça, sim, trará mais sofrimento para outras famílias. Eles queriam apenas proteger seus familiares. E agora vocês querem tirar isso deles, tirarem a sua vida, que é um direito de todos, como foi citado pelos colegas. Mesmo que alguns tenham feito por inveja, que eu não acho nenhum crime, é difícil saber quem fez por isso, quem fez por medo, ou porque alguém realmente acreditava no regime. Eu deixo uma reflexão para vocês. Se vocês, aqui presentes, dissem algo que, se denunciado, não denunciado, acarretaria duras consequências a vocês e seus familiares, vocês não ficariam com medo? Não tomaria atitude de denunciar? Certamente sim. Agora talvez seja fácil julgar, pois vocês não estão com medo, não estão sofrendo, não estão sendo oprimidos pelo governo. Mas naquela época, tudo era medo. Tudo era medo. Termino aqui. Obrigada. Ok. Chique. Boa noite ao senhor meritíssimo juiz, aos advogados da acusação, às minhas colegas da defesa, aos jurados e aos convidados aqui presentes. Primeiramente, afirmo que os denunciantes são inocentes e em momento algum agiram de forma ilegal, partindo do princípio de que não cometeram crime algum, como estão a dizer. Denunciar não é e nunca foi crime, além de que a única coisa que os denunciantes fizeram foi evitar crimes, pois caso não tivessem denunciados os autores de atos ilícitos, pois eram atos ilegais na ditadura, seriam considerados como sujeitos fora da lei, ao se manterem como cúmplices daqueles que morreram e teriam sido mortos juntamente a eles. No princípio de um estado de necessidade, eles estavam apenas defendendo suas próprias vidas, a partir do pressuposto de que estavam sendo obrigados a fazer algo que não queriam. Se não denunciassem, como fizeram, seriam vítimas dos camisas púrpuras, que deveriam ser os julgados de hoje. Além do fato de estarem apenas agindo de acordo com um estado de necessidade, envolve-se também, neste caso, o princípio da legitimidade. Legitimidade tem como significado fazer cumprir-se uma lei. De fato, era o objetivo dos denunciantes ao denunciarem os atos ilícitos conforme as leis não regulamentadas, porém válidas e criadas pelos camisas púrpuras. A questão da legitimidade abrange o fato de que é preciso seguir a lei. De fato, as torturas que aconteciam durante aquele período ditatorial tinham capacidade para amedrontar todos aqueles que estavam ali, sofrendo risco de vida e colocando seus familiares em risco. Se os crimes eram ou não fúteis, não estamos aqui para discutir, pois de fato os meus clientes só queriam proteger suas vidas e de seus familiares, pois caso não denunciassem, estariam sujeitos a serem enquadrados como cúmplices e já estariam mortos. Em um regime ditatorial, vive-se leis criadas de acordo com a vontade do governo e conduzida da forma como ele deseja, pois a base do governo é repressão e autoritarismo. Partindo do princípio de que estão acusando os meus clientes de cometerem crimes, além de ressaltar que inveja e denúncia nunca foram crimes, quero entender como meus clientes estão sendo acusados de crimes se a única coisa a qual fizeram
foi devido a um estado de necessidade denunciarem pessoas que, conforme as leis, mesmo que não objetivadas, eram válidas. Estavam agindo de forma ilícita. Logo, afirmo mais uma vez que meus clientes agiam em conformidade, denunciando para proteger sua família e a si próprios. De fato, temos criminosos, sendo estes os camisas púrpuras, que agiam de forma repressora e criavam as leis. Os denunciantes apenas evitaram um desvio de legalidade, que poderia os levar à morte, que seria cumplicidade aos que foram mortos pelos governantes. É arbitrariedade que os denunciantes estejam em julgamento. Estamos vivendo democracia. Aquele governo repugnante acabou. Meus clientes sofreram medo de morrerem por aquele governo. E hoje estão sendo recriminados pela sociedade, que se acha apta para julgarem pessoas que não cometeram crime algum, que estavam apenas protegendo suas vidas e de seus familiares. Bom, eu encerro a minha posição, alegando que os meus clientes são inocentes e que nunca foi crime defender suas próprias vidas e nem mesmo fazer denúncias. Boa noite a todos. Excelentíssimo juiz, diletos companheiros de defesa, Ministério Público, todos os presentes. Estamos aqui hoje neste Tribunal do Júri, que constitui um dos pontos centrais do Estado Democrático do Direito. Mas, apesar de sermos integrantes de uma mesma sociedade, nós sabemos que não temos os mesmos direitos. Nós sabemos que nem todos têm acesso ao poder público e poder político. E isso é fundamental para que nós entendamos o caso dos denunciantes. Primeiramente, a lei está diretamente vinculada aos seus governantes, pois este é interesse determinante para a operação do Estado. Defendo a anistia aos denunciantes, pois estes nada mais estavam sendo do que cumpridores da lei em vigência, mesmo injusta. Não podem ser condenados por isso. Portanto, devemos considerar como legítimas as ações praticadas pelos denunciantes, independente da intencionalidade. Pois, como mensurar essa intencionalidade? Se os juízes que julgaram os denunciados não o fizeram? Fundamentar decisões judiciais é uma das garantias fundamentais que integra o conteúdo mínimo para que se efetive um processo justo. Como averiguar o dolo que sobrepunha os denunciados, e isso não foi feito. Agir de acordo com o estipulado autoritariamente pelos camisas púrpuras não tornaram esses homens e essa mulher corresponsáveis pelos males do qual sofreu a democracia estabelecida. Agiram eles somente, ainda que em tese, movidos pelo medo, em acordo com o estabelecimento normativo que encontrou vigência naquele Estado. O governo utilizou, é importante rememorar, do elemento força, contra a qual aqueles que estavam a ele subordinados eram impotentes, sendo obrigados a obedecer os trâmites estabelecidos. Agindo em desacordo com seus decretos emergenciais, os civis, eles também eram civis, ainda são civis. Eram submetidos a penalidades extremas e não condizentes com as suas infrações, dentre as quais a possibilidade de pena capital. É isso mesmo, pena de morte. Assim sendo primordial a preocupação do direito, o cumprimento ou não das regras por ele estabelecida, o ânimo dos supostos invejosos, em nosso ver, não lhes diz respeito. A conduta dos acusados é irrelevante diante das incontáveis atrocidades de uma ditadura. Sua punição significaria simplesmente que encontramos um bode expiatório. Justiça, como diriam os romanos, é dar a cada um o que é seu. E pelo conceito normativo, justiça é um fim social. Da mesma forma que a igualdade, a liberdade, a democracia ou o bem-estar. É considerada uma virtude central que coordena todas as demais virtudes humanas. Não se pode querer reprovar penalmente as condutas que eram legalmente permitidas e exigidas à época. Querer punir os denunciantes é aceitar a frustração de não poder
punir os camisas púrpuras. É extravasar o ódio, sentido que representa um problema atacando o lado mais fraco, o elo mais fraco, como forma simbólica de demonstração de forças. Por todo o exposto, deve ser acatado o entendimento do primeiro deputado e não deve ser atribuída responsabilização penal aos denunciantes. Tinha que ficar para réplica mesmo. Aí o tempo acabou, né? Acabou. Boa noite a todos. Boa noite ao senhor meritíssimo, aos jurados, às minhas colegas de defesa, aos advogados da acusação e aos convidados aqui presentes. Senhores, após o terror de um regime ditatorial, arbitrário, em que todos estiveram sob julgo dos camisas púrpuras, venho afirmar que todos os denunciantes invejosos são inocentes. O ato de denunciar não é crime. Pelo contrário, pedimos que as pessoas denunciem. Minha razão de estar aqui hoje é simplesmente para provar para os senhores que não houve crime algum, pois para que haja crime é preciso que o ato abranja 3 fatores: a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade. Esses elementos são responsáveis por converter uma ação em delito. Começamos pela tipicidade. A ação típica é aquela que coincide em descrição de delito. Denunciar não é crime. Meus clientes exerceram o dever de qualquer cidadão consciente de denunciar um crime ao testemunhar a sua prática. A antijuricidade é a relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico. Lembrando que não há lei que proíba ou puna o exercício de direito. Meus clientes, cientes de seus direitos e deveres, denunciaram um crime, uma prática ilegal prevista no governo vigente. A culpabilidade é a reprobabilidade pessoal, realização de uma ação ou omissão de fato tanto típico ou ilícito. Em face do exposto, opino pela impossibilidade de punição dos denunciantes invejosos, já que eles não cometeram nenhum crime perante a legislação vigente durante aquele regime ditatorial. Nem mesmo é crime pelo atual ordenamento jurídico. Vale dizer que o direito penal é regido pelo princípio da legalidade. Sendo assim, não há que se falar em punição para quem denunciar por inveja, pois não há previsão legal desse tipo penal. Punir os denunciantes, além de ferir a legalidade que rege o direito penal, também iria de encontro a vários direitos individuais resguardados pela Constituição.